Começa agora o Band Cidade com as notícias desta terça-feira em Santa Catarina. E nós vamos falar sobre o julgamento que acontece nesse momento em Porto Alegre para definir o futuro dos beach clubs de Jurerê Internacional na capital. Mais segurança. Projeto de lei aprovado em Chapecó possibilita que mulheres desçam do ônibus em pontos alternativos durante a noite. Repasse para a saúde. Nos próximos 15 dias, Santa Catarina vai receber 25 milhões de reais do governo federal. Reconhecimento. A Caerte homenageou Nelson Sirotsky com o título de Mérito Catarinense. A honraria já foi concedida a outras 4 personalidades catarinenses. O Band Cidade desta terça-feira, 24 de outubro, está só começando. Fique conosco. Olá, boa noite para você. A Polícia Civil deflagrou hoje uma operação para reprimir fraudes na emissão de carteiras de habilitação em Balneário Camboriú, Tijucas e Itapema. 65 policiais de Santa Catarina, além de 8 do Paraná e 6 do Rio Grande do Sul, cumpriram 9 mandados de prisões temporárias, 21 de condução coercitiva e 32 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, um grupo criminoso envolvendo integrantes de centros de formação de condutores fornecia CNHs sem as devidas exigências legais e com documentação falsificada. Entre as pessoas conduzidas estão os beneficiados com a habilitação irregular. Em Blumenau, mais uma vez, cartazes com apologia ao orgulho branco foram colados na cidade. São pelo menos 10 cartazes em postes e pontos de ônibus de 2 ruas da cidade. Eles trazem mensagens exaltando a supremacia dos brancos e condenando o comunismo e os negros. O caso está sendo investigado no mesmo inquérito instaurado para apurar ataques ao ativista e advogado Marco Antônio André em setembro. A polícia acredita ser o mesmo grupo que vai responder, se for preso, por apologia ao nazismo, racismo e associação criminosa. No oeste do estado, taxistas estão passando por um aperfeiçoamento para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. José Francisco é taxista na rodoviária de Chapecó. Diariamente, ele recepciona centenas de pessoas que chegam na capital do oeste a negócios ou para turismo. Acredito que aqui o que vai ser aprendido aqui vai ser para orientar melhor o turista que chega, para o próprio taxista ter como apresentar melhor a cidade. Porque nós temos uma cidade linda, mas muitos ainda não têm conhecimento do que hoje existe dentro da cidade ou na área rural para ser apresentado. Com o objetivo de qualificar os profissionais e atender melhor os clientes, principalmente turistas. Os taxistas estão passando por um curso em Chapecó. O primeiro contato que o turista tem é com o taxista, seja na rodoviária, seja no aeroporto. Então, tendo uma boa primeira impressão já facilita toda essa imagem que ele tem da cidade. E sendo bem orientado, restaurantes, bares, comércio, pontos turísticos, o turista acaba gastando mais e movimentando melhor o comércio de Chapecó. É para aperfeiçoar a nossa profissão, para nós poder atender melhor os nossos clientes. Em Chapecó, 84 veículos têm a permissão para fazer corridas, mas a população acredita que a demanda deve ser ampliada. Eu acho que deveria aumentar um pouco a demanda, o número de táxis, principalmente em alguns bairros onde eles não alcançam. Porque eu moro nos bairros, dificilmente não tem. Agora aqui no centro tá bom, né? Porque a gente só depende de ou carro ou lotação, né? Nos bairros é muito importante os táxis. De acordo com a secretária de Defesa do Cidadão, o plano de mobilidade de Chapecó apontou que é preciso aumentar o número de veículos, além de outras melhorias no sistema. Uma novidade, nós estamos recebendo aqui, já passou por um processo licitatório, o serviço de táxi adaptado para atender as pessoas com deficiência.
Nos próximos 15 dias, Santa Catarina vai receber 25 milhões de reais em recursos para a saúde. A verba será destinada a hospitais filantrópicos do estado para o pagamento de serviços já prestados nos últimos meses. O recurso foi garantido pelo governo do estado durante uma audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lá em Brasília. Além dos 25 milhões de reais, até janeiro de 2018, outros 10 milhões de reais serão repassados referentes à habilitação de novos serviços em diferentes unidades hospitalares de Santa Catarina. Segundo o governador Raimundo Colombo, os recursos vão ajudar a regularizar a situação de muitos hospitais aqui no estado. E a seguir, mérito catarinense. A noite desta segunda-feira na capital foi marcada pela homenagem a Nelson Sirotsky. Nós voltamos já. Estamos de volta às 7 em ponto da noite. O empresário radiodifusor Nelson Sirotsky recebeu na noite desta segunda-feira o título de mérito catarinense. A homenagem prestada pela CAERT é em reconhecimento aos 38 anos de trabalho do Grupo RBS. Autoridades e empresários prestigiaram a homenagem que concedeu ao empresário e radiodifusor Nelson Sirotsky a honraria Mérito Catarinense. A homenagem é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Grupo RBS nos últimos 38 anos. Nelson Sirotsky é um profissional de comunicação que ele nunca misturou aquilo que ele acreditava com aquilo que ele deveria fazer. Ele conseguiu algo absurdamente singular no nosso estado de Santa Catarina. E na hora que nós lembramos do nome dele, porque ele ajudou a construir esse momento que nós estamos vivendo hoje em Santa Catarina. Nós não somos o que somos por obra do acaso. Precisamos melhorar em alguns pontos? Precisamos. Precisamos respeitar melhor os professores? Precisamos. Mas temos uma pleiade de empresários absurdamente singular. E isso é que ajuda a gente a fazer a diferença. Mas somente agradecemos pela construção do padrão que a RBS trouxe aqui, o qual nos trouxe uma referência de comunicação para toda Santa Catarina, referência nacional, e claro, todos tivemos que nos igualar desde a época que a RBS, lá em 1978, aqui se implantou. O mérito catarinense foi instituído pela CAERT, Associação Catarinense das Empresas de Rádio e Televisão, para homenagear lideranças que contribuem para a valorização do desenvolvimento social, econômico e da radiodifusão no estado. Lisonjeado pelo reconhecimento e demonstrando gratidão, o empresário fez questão de abrir mão da formalidade para conversar com todos e agradecer de perto. Eu estou muito feliz aqui, no dia de hoje, recebendo esse reconhecimento da CAERT. Nós, desde o primeiro momento que estivemos aqui, começando com comunicação aqui em Santa Catarina, sempre valorizamos o trabalho associativo. E a CAERT é um desses símbolos do associativismo em Santa Catarina na área de comunicação. Eu, obviamente, entendo isso como um reconhecimento, mais um reconhecimento que a gente tem do trabalho que a RBS fez ao longo dos seus quase 40 anos de atividade com veículos de comunicação em Santa Catarina. E eu tive um papel importante no início da nossa jornada, em 1978, quando aqui começamos, e tivemos a oportunidade de trazer alguns conceitos, alguns valores que ajudaram a construção não apenas da comunicação de Santa Catarina, mas como do próprio estado de Santa Catarina. Durante a cerimônia, a servidora mais antiga da área da educação estadual, que havia recebido o troféu de excelência das mãos do governador, em um ato simbólico entregou o troféu ao homenageado da noite. Muito importante. É um reconhecimento que a gente não espera. Tu não trabalha por isso, né? Tu trabalha porque tu gosta de trabalhar. Eu adoro, mas foi uma surpresa muito grande. Empresários e autoridades presentes falaram sobre o mérito catarinense. A CAERT é uma instituição muito importante em Santa Catarina. E essas homenagens que ela promove, que não são para muitos, são homenagens que lisonjeiam os homenageados. Mais uma vez a CAERT se demonstra organizada, pioneira e um reconhecimento de um trabalho executado em Santa Catarina que demonstra a integração de todos os órgãos de comunicação e um reconhecimento pelo trabalho já realizado. Receber uma honraria da CAERT, ou seja, dos seus pares, dos seus parceiros de mercado,
é sem dúvida um momento ímpar, um momento único, e nós, como governo do Estado, não poderíamos deixar de estar presente aqui para prestigiar a CAERT e o momento da homenagem ao Dr. Nelson Sirotsky. Tá certo, é uma honraria merecida. Avanço no diagnóstico do câncer de mama. O governo federal anunciou que vai dobrar o financiamento anual para os exames de identificação da doença. A descoberta precoce da doença, associada aos cuidados médicos em tempo adequado, aumentam as chances de cura para 95%. A gente posterga, no máximo, a realização dos exames pré-operatórios e realização de exames de estadiamento e logo se começa o tratamento, né? Então, assim, o atraso, ele realmente pode culminar em piora de sobrevida para os pacientes. Solange está com 51 anos, já na idade de risco, e sempre fez todos os exames direitinho. Há 2 meses descobriu que tem câncer de mama e a doença tem avançado rápido. O tratamento pela rede pública não está sendo fácil. Para não perder tempo, ela teve de pagar por muitos exames. O mais urgente seria a quimioterapia, não tem vaga nem previsão. Aqui no Distrito Federal, o acesso à mamografia nem chega a ser um problema, como ocorre em várias outras regiões do país. A coisa complica mesmo quando a paciente recebe o diagnóstico. A fila de espera para quem precisa de uma quimioterapia demora, em média, 1 ano. E radioterapia chega a 8 meses. O governo anunciou que vai dobrar o investimento anual em exames de identificação do tumor, de 4 para 8 milhões. Em 2016 foram cerca de 69 mil exames e neste ano a expectativa é ultrapassar os 200 mil. O anúncio não ajuda quem já está em tratamento, como a dona Solange, que deve continuar enfrentando longa espera. O tratamento oncológico todos os passos, eles são importantes, que exista acesso para tudo e a gente tenha um sucesso que culmine em maior cura para o paciente. Se você faz a prevenção, descobre a doença, não tem tratamento, o que é que adianta? O mineiro ficou gravemente ferido em um acidente de trabalho em Lauro Miller, no sul do estado, na tarde de ontem. Assunto para o nosso giro de notícias. O acidente foi no subsolo de uma mina de carvão. O operário teve o braço direito arrancado e parte do ombro mutilado enquanto operava o cabeçote da correia de transporte de carvão. Segundo informações de familiares, o trabalhador passou por cirurgia e o quadro é estável. A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, voltou a ter formação de geada durante o amanhecer desta terça-feira. O ponto mais frio do município foi novamente no Vale dos Caminhos da Neve, onde a temperatura chegou na casa de 1,5 graus. A comercialização de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões devido à presença de toxina paralisante no litoral de Santa Catarina continua interditada. De todos os 25 pontos analisados, 4 deram positivo e estão localizados em Penha, Porto Belo, Governador Celso Ramos e Balneário Camboriú. Hoje à tarde, empresários e contadores tiveram a oportunidade de tirar as dúvidas sobre mudanças na legislação tributária para o ano que vem. No terceiro Fórum Contábil, os pontos positivos e negativos dessas alterações foram esclarecidos. A mudança principal da legislação determina os novos limites anuais de faturamento para empresas que vão aderir ao Simples Nacional em 2018. O Simples Nacional é uma forma simplificada de recolhimento de tributos. O limite de faturamento anual das empresas que se enquadravam no Simples aumentou. As empresas passam de 3.600.000 para 4.800.000 limite máximo, porém, as empresas que estiverem entre esses dois limites, de 3.600 e 4.800, terão o ICMS ou o ISS calculado por fora do Simples Nacional. Fatalmente vai ter um aumento de carga tributária para os empresários e o próprio cálculo, nós teremos modificações nas tabelas, a própria formação do cálculo deste imposto e da alíquota que o empresário paga ficou de uma forma mais difícil de ser elaborada. No evento que aconteceu nesta terça-feira no auditório do Sebrae, em Florianópolis, empresários e profissionais da contabilidade debateram os impactos das novas regras. Apesar dos pontos negativos, especialistas também veem benefícios para os empresários. A mais positiva é a tributação progressiva, né? Quando a empresa muda de faixa, ela tem uma alta abrupta na alíquota, e a partir do ano que vem ela vai ter uma alta muito pequena, vai ter um crescimento suave, então vai deixar de ter uma escada e passar a ter uma rampa suave no crescimento das alíquotas do Simples Nacional. Eu acho que essa é a mudança mais positiva que nós temos para 2018.
Para o empresário Peter Santana, o saldo das mudanças foi negativo. É o famoso toma lá da cá, né? O governo ele dá um pouquinho mais, aumentando a questão do teto de faturamento, mas ele tirou essa questão para poder faturar mais. E de fazer um cálculo de forma simples, hoje a minha empresa, que é uma empresa, uma microempresa optante pelo Simples, no próximo ano, tendo a mesma faixa de faturamento, ela vai pagar 0,8 a mais por essa questão da tirada desses dois impostos do cálculo final. E a seguir, julgamento. O futuro dos Beach Clubs de Jurerê Internacional está sendo definido hoje em Porto Alegre. Nós voltamos já. Agora 7h12, estamos de volta com o Band Cidade. Está sendo decidido hoje em julgamento em Porto Alegre o futuro dos Beach Clubs de Jurerê Internacional na capital. Os desembargadores julgam hoje o mérito da decisão de primeiro grau da Justiça Federal que determinou as demolições dos 5 beach clubs no ano passado. Em agosto, o tribunal derrubou a liminar que suspendia as demolições. Nós esperamos que a decisão seja tão técnica quanto foi a decisão de primeiro grau. É isso que nós esperamos. O turismo tem que caber na lei e o turismo tem que caber na convivência com os moradores de um bairro. Nós achamos que está na hora de cessar o pode tudo. Pode o que está na lei, no limite da lei. É isso que nós entendemos. Já a Prefeitura é favorável pela manutenção da medida, ou seja, espera que a decisão seja favorável aos beach clubs e teme perdas para o turismo na cidade caso a decisão seja pela demolição. A Prefeitura é favorável à manutenção dos beach clubs. A gente espera que o julgamento da terceira turma do TRF4 seja favorável a essa manutenção. Do ponto de vista do turismo, seria uma perda lastimável nós ficarmos sem os beach clubs, que ajudaram a colocar Florianópolis no patamar do turismo que ela tem hoje. As reclamações dos moradores são antigas em relação à perturbação de sossego e renderam processos antes dessa ação em julgamento. O problema da perturbação de sossego nós enfrentamos já há muitos anos, basicamente desde 2003, 2004. Nós entramos inicialmente com ações judiciais na Justiça Estadual, questionando exclusivamente a perturbação do sossego. Tivemos sentenças favoráveis, as sentenças não foram efetivas. A ação começou em 2008 e foi movida pela Associação de Moradores de Jurerê Internacional. Questionava a ocupação dos beach clubs em área de marinha, além da perturbação de sossego. De lá para cá, essa história teve muitos capítulos. E apesar de a decisão de hoje ser muito importante, dependendo da sentença, ainda cabe recurso em Brasília. E a gente vai acompanhar. A Câmara de Vereadores de Chapecó aprovou uma lei que determina que as mulheres poderão descer do ônibus em pontos alternativos. Fabiana trabalha no hospital regional e faz plantões durante a madrugada. A casa dela fica a mais de 1 quilômetro de distância do ponto de ônibus, mas se a legislação for aprovada, ela vai se sentir mais segura. A mulher, quem sabe, seja um pouco mais frágil, né? E por causa disso seja alvo de tanta violência, tanto sexual como qualquer outro tipo de violência que a mulher esteja exposta, né? De acordo com a autora do projeto, a Parada Segura foi baseada nos números de violência contra a mulher em Chapecó, que é a terceira cidade no estado com maior índice de criminalidade envolvendo mulheres. Neste ano, já foram registrados 6 feminicídios. E esse é uma medida que, de alguma forma, vai dar algum tipo de contribuição, obrigando as empresas do transporte coletivo a permitirem que as delas se sentirem mais seguras, né, para irem para suas casas ou para irem para o trabalho. Em Santa Catarina, neste ano, já foram realizados mais de 16 mil registros por ameaça. 13.714 mulheres procuraram a polícia por lesão corporal dolosa. 1.914 foram estupradas e 100 morreram. Chapecó conta com uma delegacia especializada em crimes contra a mulher. O delegado regional acredita que o trabalho multidisciplinar auxilia no aumento do número de denúncias e registros.
Nós sabemos que é uma constante mudança de paradigma em Chapecó. Nós temos uma cultura muito arraigada aqui na família e também uma cultura onde muitos homens se acham donos das mulheres. Esse trabalho tem sido combatido de uma forma muito eficaz aqui em Chapecó com a prisão daquelas pessoas que insistem em descumprir as medidas protetivas. Só para se ter uma ideia, nesse primeiro semestre de 2017 já foram 30 homens presos por descumprir medidas protetivas em relação à mulher. Chapecó tem aproximadamente 60 mil usuários do transporte coletivo. 58% são mulheres, que trabalham principalmente nas agroindústrias no período noturno. Se o projeto se tornar lei, as mulheres vão poder parar em pontos alternativos, das 10 da noite às 6 da manhã. E elas aprovaram a iniciativa. Ficaria mais seguro para nós, né? Muito assalto, na verdade, principalmente nos terminais, né? Muitas pessoas ficam bebendo, né? Nós ficaria muito mais seguro, né? Se sentiriam mais seguras, né? Melhor, né? Por causa da violência, tipo, esses assaltos que acontecem, né? Coisa mais perto de casa fica mais seguro para nós. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Agora o prefeito tem 30 dias para sancionar ou não a lei. Entidades de defesa do consumidor ameaçam ir à justiça para fazer prevalecer o Estatuto do Idoso, que impede aumentos nos planos de saúde. Leila acaba de completar 59 anos e a cada década de vida sentiu pesar mais e mais a mensalidade do plano de saúde. Agora, a hora que eu me aposentar, eu já não consigo ficar com esse plano nesse valor. E vai me comprometer quase a metade do que eu vou ganhar. Hoje, quase 7 milhões de usuários de planos de saúde têm pelo menos 60 anos. Uma parcela da população que precisa cada vez mais de acesso à cobertura médica e acaba pagando mensalidades altas. Uma revisão da Lei dos Planos de Saúde de 1998 está sendo discutida no Congresso. Na semana passada, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, apresentou um parecer que substitui 140 projetos sobre mudanças na lei. Entre elas, a forma de reajuste de acordo com a idade. Os usuários de 59 anos poderiam parcelar em porcentagens menores ao longo dos anos seguintes. Ao invés do consumidor ter que pagar todo esse 100%, assim que ele muda dessa faixa etária, ele vai ser diluído a cada 5 anos. Portanto, ele vai dividir em parcelas iguais de 20% até que se complete aí os 20 anos, no caso, os 80 anos de idade. Para a entidade de defesa do consumidor, qualquer alteração que permita aumentos por faixa etária acima dos 60 anos fere a Lei dos Planos de Saúde e o Estatuto do Idoso. Certamente a gente vai ter argumentos para barrar, até na justiça, um reajuste de uma faixa etária superior a 60 anos com base no Estatuto do Idoso. Apesar de muitos idosos continuarem trabalhando, quem depende da aposentadoria dificilmente consegue arcar com mensalidades que beiram os R$2.000. Você, depois de uma certa idade, você fica com seu dinheiro contado. Outra mudança proposta na nova lei trata da redução das multas em caso de negativas ou descumprimento de prazos para atendimento. Hoje os valores chegam a até R$1 milhão. Pela proposta, não poderiam ultrapassar 10 vezes o custo do exame. Quando se pode diminuir, a penalidade realmente tem que ser pesada para que a empresa não volte a infringir a norma. E o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.